Saiu o episódio 6 de Anéis de Poder e sim, a grande batalha da temporada, o grande ataque a Eregion começou e o grande enganador Sauron se prova mais poderoso do que a gente tinha visto até agora, enganando mais ainda o Celebrimbor. E como é que vai ser isso? Vai ter o ataque na cidade e o Celebrimbor vai ficar lá dentro achando que não tá acontecendo nada? Mas e a Galadriel confiando no Adar e entregando a estratégia? Agora o Adar vai conseguir fazer um ataque surpresa, evitar os elfos? Ou vai ter alguém que vai chegar de surpresa ali? Pode ter. Pois é, nesse vídeo vamos explicar esse episódio 6, todos os detalhes, analisar tudo. Você quer saber? Cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a segunda temporada de Anéis de Poder. Pois é, essa série aí de Senhor dos Anéis que começa a se aproximar do fim da temporada. Pois é, episódio 6, o antepenúltimo, que inicia, né, os projetos pra batalha final, que já vai vir no próximo, mas que tem diversos detalhes importantes que a gente precisa comentar sobre o prosseguimento da história. Antes de começar, não esqueça de deixar o like, que ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal para você não perder nada da cobertura nossa sobre a série. Já tem vídeo de detalhes que você pode ter perdido. E é o seguinte, né, se no episódio 5 a gente teve o retorno de Sauron com seu grande destaque ali, que é a manipulação, a capacidade dele, quando a gente acha que o nível de manipulação e poder dele já foi mostrado o suficiente, vem esse episódio 6 e traz mais. Tipo, o nível do poder que é mostrado do Sauron aqui já é o primeiro ponto que eu tenho que destacar desse episódio, o poder de deturpar a realidade diante dos olhos do Celebrimbor. Tipo, quem já viu o Senhor dos Anéis sabe que o Sauron é tão poderoso assim, realmente, mas pra série em si, ele não tinha usado de uma estratégia tão baixa ainda. E o Celebrimbor vai enlouquecendo, é um episódio que destaca muito isso. Assim, a gente tem mais um episódio bom de preparativos, que o foco principal é claro que é Eregion, a questão do Celebrimbor e o Sauron é o maior destaque, mas que tem preparativos em outros focos, a questão de Númenor, a questão do estranho, um detalhe ali sobre ele. E assim, deu a sensação que esse é o último episódio de preparativo de história, porque aí no próximo a gente vai para as vias de fato mesmo. Mas aí a gente tem que falar de ponto a ponto aqui. A gente tem que ir para a introdução do episódio, porque nessa introdução que é mostrado que pode ser o elemento surpresa nesse ataque a Eregion já pro próximo episódio, que é o Arondir lá. A gente vê ele ali no meio da mata, sozinho, lobo solitário, observando a movimentação dos orcs, e inclusive ele encontra o que parece ser parte do plano de ataque dos orcs. Ou seja, se nesse episódio foi construído que não tem como, o Adar vai atacar, o Adar conseguiu descobrir pela Galadriel a estratégia dos elfos, se parece que tá tudo ferrado, pelo menos o iniciozinho do episódio, porque o Arondir só aparece aqui no início, pelo menos o início traz a ideia de um elemento surpresa que pode ter pra poder defender os elfos. Agora, como ele vai fazer isso, eu não sei, mas já é um detalhe importante ali do início. Mas seguindo, indo pro próprio Celebrimbor, né, no episódio 5 a gente viu que ele foi convencido pelo Anatar, pelo Sauron, né, de acabar ampliando a produção dos anéis pra 9 anéis e colocar a maior dedicação do mundo ali pra corrigir os anéis, fazer na melhor capacidade, e por conta disso a gente vê que é o que o Sauron quer, né? O Celebrimbor tá ficando cada vez mais instável, e essa instabilidade dele faz o quê? Com que os ferreiros comecem a acreditar cada vez mais que ele tá ficando louco, que ele tá sendo influenciado pelo mal, que é basicamente o que o Sauron colocou na cabeça deles, né, no outro episódio, principalmente na cabeça da Myrddania, aquela personagem. E aí a gente tem a chegada do cara que é o que gera as cenas mais interessantes dessa série, pelo menos nessa segunda temporada, é o grande destaque, né? O Sauron aí, como o Anatar, mais uma vez trazendo manipulações. Cada episódio mostra uma skill nova dele, uma capacidade diferente dele de manipular. Como eu disse na análise do episódio 5, ele perde o Celebrimbor, não quero fazer os anéis, não, volta, vai fazer, manipula ele de uma forma. Aí ele pega e propõe fazer 9 anéis, o Celebrimbor vai distanciar, não, 9 anéis é muito, ele vai e consegue convencer o Celebrimbor com uma estratégia, uma manipulação que foi no episódio 5. Aqui já é outra coisa, Celebrimbor está completamente desgastado, cansado e outras coisas, e o ataque a Eregion tá acontecendo. Então a possibilidade do Sauron perder o Celebrimbor aqui, perder o objetivo, né, que é o Celebrimbor continuar fazendo os anéis, continua alta, aumenta aqui. Então o Sauron tem que usar de outra estratégia. E aí vem, desde o início, né, falando pra ele que a mente dele tá falhando, que é porque ele tá trabalhando demais, colocando coisas na cabeça dele, o povo querendo uma audiência com ele, mas ele conseguindo convencer de que ele tem que ficar no lugar, né, o próprio Anatar abrindo brechas pra que o Sauron tenha o controle ali da população, tenha o controle ali da parte de fora de Eregion, porque o próprio Celebrimbor é o senhor de Eregion, então o Sauron consegue assumir isso aqui por hora e começa a perceber que o plano dele vai dando certo,
Porque desde o início da temporada eu tenho falado, né? O plano do Sauron é que Eregion seja destruída, que seja atacada ali. E assim, ele vai executando isso aos poucos. Ele sabe que o Adder tá com esse plano, que ele tá vindo. Vem os primeiros indícios, o primeiro corpo ali que eles encontram. Só que ele não vai avisar o Celebrimbor para não tomar medidas que podem atrapalhar o plano. E enquanto isso lá fora, né? Antes de atacar, a gente tem o foco da Galadriel com o Adder, né? Que foi capturada. Nos 2 últimos episódios teve um espaço bem pequeno. Aqui é um pouco maior o espaço dela pro contato com ele. O diálogo é interessante, mas assim, né, o que ela faz é juvenil demais nesse episódio, dá até agonia. A gente tem aquela discussão do Adder com ela, tentando se aproximar a ela, né? Tentando encontrar pontos em comum. Aí vem na questão do Sauron, né? O que o Sauron te prometeu? Ela fala, um exército. Ele pega e fala, filhos, ele me prometeu. Tipo, tentando colocar no mesmo lugar. Confie em mim, que a gente tá na mesma situação, a gente tá lutando contra o mesmo inimigo, se junte a mim. Então o Adder foi muito manipulador aqui. Inclusive ele joga verde, né? Ele tem as suas suspeitas, ele tem as suspeitas de que o Halbrand é na verdade o Sauron, de que ele deve estar em Eregion, e ele joga aqui pra Galadriel como se ele soubesse. Não, eu sei que o Halbrand é Sauron, que ele tá em Eregion, e isso serve só pra confirmar, né? A Galadriel acaba caindo no golpe, mas aí a gente tem que ir pro arco de Númenor, que, assim, não é dos mais interessantes da série, mas aqui acontece algo pelo menos um pouco mais satisfatório, pelo menos no final, né? De início a gente tem o julgamento do Elendil aqui, que gera muita raiva, principalmente pela questão da filha dele, a Eärien, que é uma personagem, uma das que eu tenho mais raiva de assistir nessa série. A gente vê, né, a proposta do Pharazôn de que o Elendil jure lealdade a ele, pra que o Elendil seja solto, ou seja, livre, mas claramente ele se nega, o que gera a proposta da pena, né, que é de jogar ele no mar, pra deixar os deuses ali decidirem se ele é culpado ou não. Então vai jogar pro monstro do mar e ter essa decisão. E é aí que vem toda aquela hipocrisia e coisa ridícula que dá agonia de assistir. Que é a Eärien ali do lado do rei, vendo o próprio pai passar por tudo isso e não fazendo nada. E tipo, concordando com o rei. É meu pai que tá errado. Esse rei aqui que eu conheci esses dias não tem problema não, ele tá certo. Inclusive, avançando um pouquinho mais no episódio, gera aquela cena que foi a que me deu mais raiva de todas, né? Ela visitando ele na prisão e implorando pro pai se ajoelhar ao Pharazôn. Inclusive falando pra ele largar o orgulho, sendo que ela que tá cega, ela que tá sendo manipulada. Tomara que agora, a partir do que acontece no final do episódio, o pai comece a dar um gelo na menina, né? Dar uma ignorada nela, porque é simplesmente ridículo o nível como essa menina foi manipulada, né? Mas aí eu tenho que voltar pro foco do estranho, né? Que tá de volta aqui com Tom Bombadil, esse personagem que é até interessante, mas que eles têm uma passagem curta aqui por esse episódio, só que é algo bem definitivo. Se já era previsto que o Tom Bombadil chega nessa história como uma ferramenta pra poder treinar o estranho, pra ele poder ter a capacidade de domar seus poderes, aqui confirma mais ainda, e aqui confirma mais ainda que em breve a gente vai ver, por meio do que o Tom Bombadil aconselha, em breve a gente vai ver a real identidade do estranho, que muitos ainda alegam ser o Gandalf, outros alegam ser um mago azul. Eu ainda fico um pouco com o Gandalf, fico um pouco com essa área aí, mas vai de cada um. De qualquer forma, o foco aqui é mostrar as visões que ele tá tendo do perigo que Nori e Pop vão entrar, e ele tá preocupado com elas, e aí entra uma divisão, um momento de decisão pra ele, que prova muito pra gente como o Tom Bombadil é um ser neutro na história. Ele não é alguém do mal, não é um inimigo, mas também ele não é um herói, ele não é o Papai Noel que chegou pra salvar, não. Ele coloca o estranho em conflito mesmo. Ou você salva essas garotas e perde todo o seu projeto de conquistar o seu poder, de domar, de conseguir o seu cajado, ou você segue o seu projeto de dominar o seu poder e deixa essas garotas de lado. É meio que um ultimato pra ele, né? Apresentando o vale ali, da onde ele deve encontrar seu cajado, só que isso pode demandar muito tempo, o que pode significar que ele não volte a tempo pra salvar a Nori e a Pop, mas ele tem uma escolha a fazer. Eu acredito muito que essa escolha deve ter a ver com confiança, né? A partir do momento que ele escolher aqui seguir com esse projeto de conseguir o seu cajado, de dominar os seus poderes, a partir do momento que ele começar a treinar ali, ele vai ter um desgaste, vai ter um tempo, mas eu acredito que vai ser o prazo suficiente pra ele chegar e voltar a salvar a Nori e Pop, algo que deve acontecer ali ou no próximo episódio ou no último, né? Eu acredito muito que se o próximo episódio 7 voltar a trazer o foco da Nori, já vai ser mostrando ela, a Pop e os Grados, que eles estão mais próximos ali, entrando em perigo. Se elas voltarem no próximo episódio, já deve ser aqueles mercenários indo atrás delas, pegando elas. Se não for no próximo, já vai ser isso no último, pro estranho chegar salvando, já com o poder dominado, né? Porque essa temporada, ela não deve fechar sem com que o estranho tenha dominado os seus poderes e sem a revelação de quem ele realmente é, tá? Até o final do episódio 8, a gente já deve ter a revelação, já vai ficar bem claro quem ele é. Ele já vai ter dominado os poderes, pra ir na terceira temporada já ser uma história diferente. Fora que é o seguinte, sobre Tom Bombadil, é possível que aqui a participação dele tenha sido concluída, tá? Pelo menos por hora,
agora pode ser que ele não apareça mais pro estranho. Ele apresentou a oportunidade, apresentou o ultimato, as opções pra ele e simplesmente sumiu, desapareceu. Ele é um ser místico que vai estar lá no local na hora certa, pegada mestre dos magos, mas vai sumir e agora eu acredito que ele não volta a aparecer pro estranho mais. Essa é uma etapa que eu já achei mais interessante que Númenor, mas aí outra também um pouco mais interessante é a de Khazad-dûm, né, com a visita rápida ali do Anatar, o próprio Sauron indo a Khazad-dûm, pra poder pedir mais Mithril, né, que esgotou o que Celebrimbor avisou pra ele. Só que aqui tem uma jogada interessante de quebra de expectativa em relação ao Rei Durin, né, que tá usando o anel. A gente sabe que o anel tá seduzindo ele, tá fazendo ele cometer erros e outras coisas, inclusive o anel que tem muito a ver com o poder do Sauron, então é o que ele quer. E assim, na cena é trazida uma sugestão de que o Rei Durin, na hora que ele nega a proposta de fornecer Mithril, é porque ele tá com a mente alinhada, ele não vai fornecer mais, tá livre disso. Mas depois disso, na conversa com o filho dele, com o Príncipe Durin, a gente vê que tem muito mais a ver com ganância e ambição maiores. Ele não fornece o Mithril agora, porque ele sabe que a guerra tá vindo e depois vão querer muito mais. Então ele vai fornecer muito mais Mithril depois, num preço mais caro. Então, assim, essa conversa com o Anatar, ele não fornece o que o Anatar quer, mas serve pra motivar ele a querer produzir mais Mithril, a querer cavar mais. E não sei se você percebeu, na própria cena o Anatar demonstra que sabe sobre o Balrog, né? O Balrog que tá ali enterrado lá no fundo de Khazad-dûm, já despertado e pronto pra ser achado, né? Quanto mais o Rei Durin pedir pra cavar ali pelo Mithril, mais chances do Balrog aparecer e destruir tudo. E o Sauron quer isso, ele sabe disso. Ele sabe que essa conversa dele com o Durin, mesmo ele negando, vai motivar o Durin a cavar mais e o Balrog aparecer. E assim, o ator, né, o Charlie aí, né, o ator do Sauron, é loucura. As caras, as feições que ele faz. E claro que assim, o Príncipe Durin sendo o lado que não vai confiar no Anatar, ele sabendo que tem algo errado com o anel, ele é a pessoa que vai ter que agir pra fazer alguma coisa ali. Ele e a esposa Disa acabam que agora vão ter que agir sozinhos, né? Vão ter que impedir essa escavação sozinhos por hora, que é o que ela faz com o canto. Ela usa morcegos lá pra impedir, mas depois devem vir mais tropas. Mas aí vamos voltar pra Númenor, que assim, em meio a várias cenas que deram raiva por causa da Earen, da filha do Elendil lá e tudo mais, aqui temos uma cena que traz um ânimo, né? Porque é o momento do julgamento. O momento que é pra ele ser jogado lá no mar, pra ter o julgamento, se a criatura vai querer matar ele ou não. Mas a Míriel aparece se oferecendo no lugar, pra ser julgada pelos crimes que o Elendil cometeu. Porque o Elendil cometeu crimes em nome dela. Então realmente justo e bem simbólico ela ser a pessoa que vai ter esse julgamento aqui, porque ela que é a rainha. Uma cena tensa dela entrando na água, a criatura vindo. Eu achei que foi bem construída a cena, pra um desfecho muito louco, né? Dela frente a frente com o bichão lá e o bichão meio que tendo o temor de fazer algo com ela, deixando ela viver, que considera ela absolvida ali no julgamento. E assim, a partir disso, a gente vê que se parte da população tava mais contra o lado do Elendil, mais contra o lado dela, começa a ganhar mais a confiança da população, o que começa a enfraquecer mais o Pharazôn. Mas aí que vem o ponto que eu falei lá no vídeo de detalhes do episódio 5. Caso você tenha perdido, a gente já tinha previsto isso antes. Já que o bem tá vencendo ali, o grande maldoso de tudo precisa interferir de alguma forma. Sauron. Eu disse aqui no outro vídeo que o Palantir que o Pharazôn tem ali poderia ser usado como uma forma do Sauron se conectar com ele, manipular ele. E esse episódio trouxe muito disso pra gente. Ele indo lá até o Palantir, recorrendo a isso, e o Sauron meio que entrando nele. Isso indica que os próximos capítulos de Númenor ainda serão de muita instabilidade. Muita gente querendo voltar pro lado da Míriel, querendo voltar ela na liderança, ela como rainha, mas a manipulação do Sauron caindo sobre o Pharazôn pra gerar ruína, né? E eu quero ver como é que Númenor vai se conectar lá com a treta, né? A treta de Eregion. A batalha, pode ser que eles mandem tropas, realmente. Agora, se vão ser tropas que vão ser pra ajudar o Sauron, né? Que o Pharazôn vai mandar, ou se vão ser tropas da Míriel, aí fica algo indefinido, é mais um ponto. Mas aí a gente tem que falar sobre a juventude, né? Galadriel juvenil demais, é jovem, caiu no conto do Adar, né? Não, confia em mim, a gente tem o mesmo inimigo, me conta tudo, conta todos os babados. Ela pega e conta tudo. E isso faz o quê? O Adar falar, te enganei, agora eu sei tudo, eu só tava tentando confirmar, né? Agora eu sei que o Halbrand é Sauron, agora eu sei que o Elrond tá com seu anel, eu sei aonde conseguiu o seu anel que eu quero, porque ele tá indo lá tentar ajudar a defender Eregion. Então, tipo assim, o Adar descobriu todos os planos dos elfos ali por meio da Galadriel, e claro, principalmente o fato do Adar agora ter certeza de que o Sauron tá lá em Eregion, motiva ele mais a atacar ali, e
que é o que o Sauron quer. E falando em Sauron, a gente tem a ação Master, né? O ataque finalmente começa e o Celebrimbor, obviamente, né, em meio a todas as estratégias do Sauron de convencimento, ele vai ouvir a loucura lá fora, o desespero, e vai querer conferir. Então aqui tem o Celebrimbor enfrentando o Sauron, enfrentando o Anatar, empurrando ele, inclusive. E aí a parte mais louca, né? O Sauron vendo que não tem muito controle sobre ele ficar na torre ali ou não, então deixando ele sair e manipulando visualmente todo o lugar, né? O próprio Sauron colocando uma máscara nos olhos do Celebrimbor ali, fazendo com que ele perceba, ache que o lado de fora tá tudo tranquilo, bonito, em paz. Isso mostra mais como o Sauron é perigoso, tipo, mais ainda. O cara age de diversas formas e tem um poder sinistro, gigantesco, sem precisar de exército. E claro, ele apresentando o Mithril ali pro Celebrimbor motiva ele mais a querer continuar produzindo os anéis, que nos gera esse final de episódio que, enquanto o ataque e o terror tá tomando conta de Eregion, Sauron consegue manter o Celebrimbor dentro da torre produzindo os anéis que ele quer. Ele precisa desse tempo para que o Celebrimbor conclua os 9 anéis. Então ele vai fazer de tudo para que o Celebrimbor não perceba o desespero lá fora, vai continuar manipulando. E assim, é aquela questão, no geral, mais um episódio em que o Celebrimbor tá saindo das mãos do Sauron, tá querendo deixar de produzir os anéis, tá ficando desgastado, e o Sauron utiliza novos artifícios de manipulação para fazer o Celebrimbor voltar a produzir, e mais um episódio o Sauron consegue o que ele quer. Celebrimbor, ó, marionete aqui, ó, sendo controlado. Tudo isso nos levando à batalha tão esperada da temporada, que a gente viu por trailers e tudo mais, que começa indicando que já no próximo episódio, no penúltimo, a guerra em Eregion já começou. Então a ação e as vias de fato começam no próximo, e empolga demais, né? Por isso a gente vem de uma sequência de episódios de preparativos, é mais um episódio preparativo muito bom, e que bom que a guerra e a batalha não é só no último episódio, né? Coloca nos comentários o que você achou desse episódio, como é que você acha que vai ser essa batalha, se você acha que o Celebrimbor vai descobrir rápido, quando começar a destruir e a torre dele receber uma bola de fogo lá, o negócio, ele vai perceber, se você acha que o Celebrimbor morre ou não nessa temporada também, né? Em breve a gente vai trazer vídeo de detalhes aí, pra poder trazer mais pontos que você pode ter perdido. Deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada, e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!